Vocês devem ter visto por aí o caso desse menino. Deixa eu ver se dá dando para vocês verem aqui. Infelizmente, eu vou ter que falar de dois assuntos que para mim são muito desagradáveis. Mas o meu querido Rafa pediu: Regina, você precisa falar sobre isso. Você precisa falar sobre isso. Eu até ia falar sobre isso ontem, mas eu tive um probleminha doméstico, coisas de quem tem mãe idosa e tal. Não deu para fazer live. Eu não estava com cabeça ontem para fazer live, tá ok? Então resolvi fazer agora. E deixa eu complementar uma coisa lá. Eu volto a repetir, eu não preciso de elogio por me desculpar ou reconhecer se eu fui exagerada ou não, entendeu? Eu tenho compromisso comigo, com a minha consciência e com aqueles que confiam em mim. Esse é o meu compromisso. Primeiro comigo, com a minha consciência. Depois com aqueles que confiam em mim. Primeiro a minha família, depois os meus amigos. Aqueles que são reais e aqueles que são virtuais. Ok? Encerrou o assunto. Eu não queria rir, mas enfim, isso é um caso absurdo. Eu já tinha lido esse caso na Isto É, no final de semana. A história desse menino, Juan Michael, de 9 anos de idade. Vocês devem ter visto, não, vamos dizer assim, na mídia, na grande imprensa. Não se repercutiu muito isso. E é por isso que o Rafa pediu que eu falasse. Quem não leu vai saber que esse garoto foi assassinado pela mãe e pela mulher da mãe. São essas duas aqui, ó. São essas duas aqui. As duas são um casal, formam um casal. Não quer dizer que todo gay, toda lésbica seja assassino, que tenham o vínculo para o mal. Vamos entender, pessoal, vamos só entender. Em algumas pessoas, a cabeça pipoca de uma forma equivocada, tá ok? E... Obrigada, minha querida. Essas duas aí... são militantes do PT, vocês estão vendo aí, elas estavam vivendo juntas, levaram o filho e a filha, fugiram do pai, da que era casada. A história está no site da Isto É. Esquartejado pela mãe, Juan teve pênis cortado há 1 ano. Ela alegou que o garoto queria ser menina. É uma história muito louca, muito cruel. Quando eu li, eu não consegui ler até o final, porque é criança, sabe? É uma violência. E essa maluquice da esquerda de querer impor uma agenda faz com que gente doida como essas aqui acabem entendendo tudo errado. Essa coisa de gênero, é a defesa da agenda do gênero e não sei mais o que, cara, é uma loucura tão grande que as duas resolveram levar isso a ferro e fogo. Fugiram do pai do rapaz, que tinha ganho na justiça o direito de ficar com os filhos, né? E aí batiam no garoto, maltratavam a criança, até que chegaram ao cúmulo da mutilação da criança, alegando na justiça até que o garoto vivia pedindo para ser menina. Isso é uma coisa tão bárbara, gente, e isso é um crime que está cada vez mais comum. Porque a gente sabe que para seguir a agenda, esse pessoal que não tem cérebro, não tem coisa nenhuma na cabeça, acaba forçando uma barra em cima das crianças. Agora tem um papo aí de que as crianças devem nascer e escolher o sexo que querem ter. Tem mãe defendendo isso na internet. Aí bota lá uma roupa totalmente andrógena na criança, a criança cresce sem referência nenhuma. E tá achando que essa criança vai escolher no futuro se vai ser homem ou mulher? Não, isso é mais forte, isso é a natureza das pessoas.
né? É um horror ter que falar disso, pessoal, da violência com que esse menino foi tratado. E para vocês verem como a preocupação da imprensa é tão grande em defender a agenda, que olha só, no jornal, acho que Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, a manchete, o título foi: Juan pode ter sido morto por corte de gastos. O jornalismo, vocês sabem, eu já disse ali num outro vídeo, que tem um viés esquerdista muito forte. Aí, até para defender, não ser indefensável, aí diz aqui, no título e no subtítulo: polícia suspeita que casal assassinou a criança para diminuir despesas caseiras, uma vez que a justiça suspendeu o benefício pago pelo pai do menino. Mas vocês veem o que tem essa relação aqui com corte de gastos. A referência é para ligar justamente ao governo federal. Beira a loucura, gente. Nós estamos chegando num nível tal de imbecilidade na imprensa que não dá para explicar. Isso beira um absurdo. E aí depois não sabem porque perdem credibilidade. Não sabem. Aí ficam numa campanha, inclusive de apoio a uma CPI que está sendo criada no Congresso para coibir a liberdade de expressão nas redes, né? Tem gente da imprensa aplaudindo. Por quê? Porque acusa gente como eu, gente como outros formadores de opinião, né? Eu nem me considero formadora de opinião, eu sou apenas aqui uma cidadã que gosta de compartilhar as minhas ideias. Aí simplesmente vão fazer uma CPI para falar sobre fake news que ajudaram robôs, que teriam ajudado a eleger o Bolsonaro. Eles querem pegar qualquer motivo para dizer que o Bolsonaro foi eleito com fraude. E não foi. A gente sabe que não foi. Mas o Congresso, que está lá, para quê? Para ferrar o povo brasileiro e instituir um marco regulatório de internet, como o PT já tentou antes. Vocês lembram? Vocês lembram? A gente já tem um marco regulatório que só não foi tão opressor para a liberdade de expressão, porque a imprensa na época se sentiu incomodada, mas como a imprensa, hoje em dia, a mídia, né, a mídia empresarial, vamos dizer assim, a grande mídia, a grande imprensa, está se sentindo ameaçada pela democracia promovida pelas redes sociais, hoje essa gente está apoiando essa CPI, que pode me botar na cadeia, pode me proibir de vir aqui falar com vocês, de conversar com vocês. A Elisa, agora há pouco, me mandou uma das amigas aqui, a Elisa me mandou uma mensagem dizendo assim: Regina, você lembra que lá no dia 26, você avisou lá do caminhão, a gente tem que continuar na rua. A gente tem que fazer em junho, a gente tem que fazer em julho, a gente tem que fazer em agosto, setembro, outubro, novembro, até 2022. A gente tem que estar na rua, porque vocês viram que bastou eles aprovarem, por causa de uma pressão nossa, a MP 870, a MP 871, né? Eles agora já estão querendo segurar e fazer um escanteamento da reforma da Previdência, né? Já estão querendo jogar para depois das férias. Os caras trabalham 2 dias por semana e já vão tirar férias agora em julho. E aí só votar a reforma depois. Se a gente não se mobilizar, esse país vai parar. A gente está achando que é desfile patriótico. Não é, pessoal. Não é desfile patriótico, não. A gente tem que fazer uma ação concreta de pressão nas ruas, de pressão nas redes sociais. Temos que nos mobilizar. Esses caras vão derrotar a gente. Vão derrotar a gente. Eles não estão preocupados com a gente. Eles estão preocupados já em nos censurar. Para quê? Para que ano que vem a gente não fique aqui mostrando qual foi o senador vagabundo que votou para nos prejudicar. O deputado federal vagabundo que votou para nos prejudicar. Porque eles não estão prejudicando o presidente Bolsonaro, eles estão prejudicando o brasileiro comum. Eu e vocês.
Vocês entenderam isso? Eu avisei lá no caminhão, a Elisa hoje me falou, poxa, Regina, você tinha razão, a gente tem que estar o tempo inteiro na rua. Aí ela me mandou o vídeo daquele rapaz que tem uma barbichinha, esqueci o nome dele, acho que é Rodrigo, Rogério, sei lá, Roberto, eu não sei, o nome de muitas pessoas na internet. É importantíssimo que a gente fique ligado, porque esse tipo de coisa eles não vão coibir. Esse tipo de crime, coitada da Nádia, está lá, ela parece que já pegou o caso, está tentando entender onde falhou o sistema. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma verdade. Os conselhos tutelares são dominados pela esquerda. Eles só prejudicam realmente, eles só tomam conta realmente de quem é responsável. Tem muita gente que é irresponsável, eles fazem até o trabalho deles. Mas, por exemplo, tem um caso de um garoto que toca acordeon, não sei se vocês já viram o vídeo, lá no Rio Grande do Sul. O garoto ia para a rua porque gostava de fazer aquilo e o pessoal dava grana e ele ficava lá tocando. Aí o conselho tutelar foi lá ameaçar a mãe de tirar o pátrio poder dela. No caso, não sei se existe a palavra mátrio poder, né? Mas de tirar a tutela da criança dela. Porque ela levava o garoto e o dinheirinho que o garoto arranjava tocando, que mal há, se ela não estava explorando o garoto, que mal há. Vou lembrar aqui a história do Zezé de Camargo e Luciano, naquele belíssimo filme que conta a história dos irmãos. O pai levava os moleques para cantar, quem gosta da voz deles, ok? Eu não sou fã, mas a história é maravilhosa. Enfiava ovo pela goela dos garotos, né, para eles cantarem bem, né? E os garotos viraram aí sucesso no Brasil inteiro. Eu não gosto da voz deles, mas tem quem goste, agrada muita gente. Mas eles morreram por começar a cantar em feira de forma juvenil? Não morreram, cara. Ao contrário, ficaram milionários. Ficaram indignos por causa disso. Eu já falei aqui, o meu padrasto contava que começou a trabalhar com 8 ou 9 anos de idade, entregando jornal. Se formou em dentista. Sabe? Tantas pessoas mais velhas aí tiveram essa oportunidade de começar mais cedo. Tantas crianças ajudam pai e mãe na feira, trabalhando na feira. Não pode tirar a criança do estudo, né? Isso é fundamental, mas não dá senso de responsabilidade, de trabalho. Tudo nessa Constituição, nesse ECA, e maldito ECA, tem que mudar, cara. E aí quando a gente consegue um presidente que entende o que a gente quer, que se propõe a fazer isso, Daniel Lopes, pronto, é isso mesmo. A Silvia está me falando aqui, o Daniel Lopes, ele falou, temos que ir para a rua. Eu estou dizendo isso um tempão também, né? Porque eles continuam fazendo gato e sapato da gente, de mais ninguém. Enfim, esse caso aqui é absurdo. A Ana Gregatti, a minha querida Ana Gregatti, fez um post, e eu comentei, aqui é o post da Ana Lúcia Serra. A Ana fez minha amiga jornalista fez um post sobre isso e eu disse lá, é bárbaro, é uma barbaridade infindável, né? Se o Brasil realmente fosse civilizado, essas duas tinham pena de morte. Mas nós não temos, elas vão ser condenadas à pena máxima de 30 anos. Depois de cumprir 6 anos por bom comportamento, vão estar fora da cadeia. A gente já viu lá o casal Nardoni. E por que a imprensa trata o Nardoni era pancado, mas essas daqui, ó, defendem as bandeiras do PT, são de esquerda, então a mídia nem se interessou pelo caso, cortaram o piruzinho da criança. Cortaram o piruzinho do menino, cara. Quem lê a matéria vê com que crueldade, cara, fizeram isso. E costuraram o menino como se fosse uma vagininha. É um negócio tão cruel de ler que não dá nem para falar, pessoal. Quem não tiver estômago, ainda bem que eu não sou repórter de ter que cobrir esse tipo de coisa, cara, porque é muito doloroso. Quem lê o relato das notícias vê como essa criança sofreu.
É um negócio trágico. Tão trágico quanto outro vídeo que eu não tive coragem de ver. Eu compartilhei o link do senso em comum. Porque eu acho importante compartilhar esse tipo de coisa, para que a gente fique atento, para que a gente fique alerta. Aí o Luciano Oliveira fez um artigo, uma matéria para o Senso em Comum e diz: funcionários de clínica de aborto brincam com bebês mortos. Eu fui olhar o vídeo, que achei, né? Quando eu vi no primeiro segundo, eu imediatamente desliguei. Tá aqui o vídeo, graças a Deus a imagem está manchada. Quem tiver coragem de ver, eles pegam 2 fetos. O link está na minha página. Quem quiser, quem tiver coragem de assistir, tá rodando esse vídeo aí pela internet. Algumas pessoas dizem que eram bonecos de estudo. Não eram. É vídeo mesmo. Essa gente que nos Estados Unidos, alguns estados estão aprovando a legislação que permite o aborto até o 9º mês. Até o 9º mês, pessoal. Não é aborto, é assassinato. Aqui no Brasil, vocês já viram, e eu já mostrei, isso aqui é ó, isso aqui é alguém que tem 12 semanas. Estão vendo? Olha o tamanho disso. Isso aqui não é vida? O vídeo é horrível. Eles pegam... Você lembra daquela cena do Chaplin, que ele senta na mesa assim, ele senta na mesa, pega dois pãezinhos, enfia o garfo e começa a dançar. É isso que os dois fazem com 2 fetos. Não desse tamanho, né? Mas já feto. Você já vê que é um bebê. A que ponto nós vamos chegar? E o Supremo Tribunal já legisla sobre isso. Para quem não sabe, o Barroso, que muitos aí defendem como arauto da moralidade pública, Rosa Weber. Quando o Bolsonaro diz assim, já está mais do que na hora da gente botar um cristão, ele falou evangélico, mas ele quis dizer, já está mais do que na hora da gente botar realmente um cristão no STF. Porque os que estão lá não tem nenhuma cristandade dentro deles. Na Geórgia, né? Eu vou falar uma coisa aqui que quem não sabe deve ficar informado. A Geórgia é um dos estados da América, dos Estados Unidos, que mais ganham grana como set de filmagem. Assim como Nova York, tem muitos filmes que se realizam em Nova York, né? Porque precisa daquele cenário natural. A Geórgia também é um dos estados dos Estados Unidos que mais servia como set de filmagem, e lá o governador proibiu o aborto. Aí os estúdios de cinema já disseram, vamos boicotar a Geórgia. E para seu espanto, isso é um bebê que vai virar uma criança, que vai consumir fantasia. Fantasia está ligado diretamente ao nome mais importante do cinema nessa área. Walt Disney Productions. A Disney já avisou, vai boicotar a Geórgia. E nós? Eu não fui mãe, mas tem muita gente aí que me assiste, que tem filhos, que tem netos. Está na hora de você começar a repensar, a boicotar os filmes da Disney. Ah, mas eu vou viajar para a Disney. Ah, tá com coisa marcada, mas procure gastar menos lá, se você vai.
tá? A Disney é a favor do aborto. A Disney é a favor do aborto, assim como todos os estúdios nos Estados Unidos. Eles querem forçar uma agenda e estão conseguindo. Aqui o Supremo está legislando sobre isso. O Barroso mesmo já deu um voto. Até 12 semanas pode fazer o aborto. Né? Se a gente não reagir, pessoal, a gente vai virar um mundo de robozinhos nas mãos desses poderes. É bom a gente ficar ligado e não deixar passar.